Meus queridos irmãos, nós estamos aqui para adorar, para bendizer o nome do nosso Deus. Deus, na sua misericórdia, dá a nós esse momento de ofertar a Ele o sacrifício de louvor e de adoração. Então reúna sua família, os seus familiares, seus queridos, e vamos juntos adorar ao nosso Deus. Eu quero começar com o hino de número 274, Da Sepultura Saiu. Vamos cantar, vamos louvar ao Senhor. Salvador da sepultura, mas com poder real ressuscitou. Da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu, vencendo a morte e seu poder. Pode agora a todos vida conceder. Ressurgiu, aleluia, ressurgiu. Tomaram precaução com seu sepulcro. Foi tudo em vão, porém, para o reter. Da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu, vencendo a morte e seu poder. Pode agora a todos vida conceder. Ressurgiu, aleluia, ressurgiu. No grande vencedor, eis as primícias dos santos que também ressurgirão. Da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu, vencendo a morte e seu poder. Pode agora a todos vida conceder. Ressurgiu, aleluia, ressurgiu. Vamos orar? Querido Deus, que coisa maravilhosa poder celebrar a Páscoa cristã e relembrar, Senhor, a ressurreição de nosso Salvador Jesus Cristo, a esperança da nossa fé. Recebe, Senhor, o culto que foi preparado para o Senhor. Recebe, Senhor, o culto que a Ti ofertamos, que seja do agrado do Teu coração e que sirva para o crescimento espiritual da Tua igreja. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos cantar, vamos louvar a Deus com um cântico.
Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui. Contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui. Contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Vamos nesse momento orar, nós que estamos vivendo esse momento tão complicado, tão difícil, mas nós cremos, nós acreditamos que Deus ouve a nossa oração, responde ao nosso clamor. Talvez você tenha uma oração, um pedido, melhor dizendo, um pedido a apresentar a Deus. Faça isso nesse momento, porque cremos que o Senhor pode nos atender como nos tem atendido. Vamos então clamar ao nosso Deus. Oremos. Senhor Deus, graças te damos, ó Pai, pela oportunidade que temos de estarmos, Senhor, reunidos, Senhor, para louvor da Tua glória, ó Pai. Pedimos, Senhor, que o Senhor esteja em nossos corações, esteja confortando, ó Pai, os corações enlutados, Senhor, as famílias, Senhor, que possuem algum parente, algum amigo, ó Pai, que esteja passando, Senhor, por essa enfermidade, ó Deus. Esteja, Senhor, com os nossos governantes, ó Pai. Intercedemos por eles, ó Deus, porque eles estão à frente da nossa nação, ó Pai. Que eles possam, ó Deus, estar sendo direcionados por Ti, ó Pai, para levar-nos, ó Deus, diante de tanta tribulação, ó Pai. Senhor, use essas vidas, ó Pai. Eles têm um poder, ó Deus, mas o Senhor tem o poder sobre todo o poder, ó Deus. Graças te damos, ó Deus, pela saúde, pelo momento de estarmos, Senhor, entregando nossas súplicas e nossas petições, ó Pai, diante do Teu altar. Porque temos livre acesso a Ti, Senhor, pelo sangue de Seu Filho amado Jesus Cristo. Graças te damos pela Tua misericórdia, no nome santo do Seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém e amém.
Vamos continuar adorando a Deus com mais um cântico nesse momento. Adore ao Senhor conosco. Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou. Se eu sofrer, participar da sua obra, vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Merecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Meus queridos irmãos, eu quero meditar no Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 24, a partir do versículo de número 44 até o versículo de número 48. Evangelho segundo Lucas,
capítulo de número 24, a partir do versículo 44 até o 48. Eu vou ler aqui a palavra de Deus. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E lhes disse: assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse o arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Eu quero frisar aqui o versículo 45, onde diz: então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Meus queridos irmãos, nós estamos no domingo da Páscoa, quando nós recordamos e comemoramos a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E também relembramos que nessa ocasião, há 2000 anos atrás, os discípulos estavam vivendo aquele momento de emoção, quando eles se encontram novamente com o Senhor, que havia sido crucificado, mas que agora, 36 horas depois, o Senhor se coloca, se apresenta diante dos seus discípulos, dos seus apóstolos. É um momento realmente de grande emoção e que nossas palavras não conseguem expressar, não conseguem transmitir ou traduzir a emoção daquela hora e daquele momento. Pois bem, mas Jesus havia anunciado que seria assim, que ele morreria e ele se apresentaria depois de 3 dias aos seus discípulos, mas os seus discípulos não compreenderam. Agora, quando Jesus, 36 horas depois, se coloca diante deles, então a própria messianidade, se havia alguma dúvida naquele momento, foi sanado. A filiação, de Cristo como Filho de Deus se estampou, deixou de maneira magnífica, clara. E o próprio conceito de ressurreição, a ideia de ressurreição do dia de final, então a ressurreição de Cristo solidificou essa doutrina, essa crença na ressurreição, de que não é uma esperança utópica, posto que aconteceu em Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. E alguns estudiosos colocam para nós que quando Lucas escreveu esse evangelho, ele escreveu provavelmente uns 25 anos ou um pouquinho mais depois da ressurreição de Jesus. Portanto, muitos dos discípulos que estiveram com Cristo estavam vivos no momento em que Lucas escreve o seu evangelho. Portanto, a memória daquele encontro estava ainda na mente e no coração, estava cristalizada, estava solidificada. Mas o que eu quero frisar nesse contexto de Páscoa e da ressurreição de Jesus é o entendimento a respeito da ressurreição. O versículo 46 diz que Jesus, naquele momento, está assim no versículo 46, Jesus falando: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos ao terceiro dia. Pois bem, agora olha o 45. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem. A ressurreição, a
a nossa vida em Cristo, a nossa vida espiritual, nós só entendemos quando o próprio Senhor abre o nosso entendimento. A crença, a fé na ressurreição é algo que vem de Deus. Se Deus não abrir o nosso entendimento, nós não compreendemos as coisas de Deus. É o Espírito Santo que traduz a palavra de Deus e transporta ao nosso coração. Sem essa iluminação do Espírito Santo, nós não compreendemos as verdades de Deus. O que paira e pode pairar no coração de tanta gente diante da ressurreição de Cristo é aquele certo racionalismo, aquele pensamento secularizado, e eu quero dar inclusive alguns exemplos. Nessa ocasião em que Lucas está escrevendo o Evangelho, e que muitos que foram testemunhas da ressurreição que estão vivos, nessa mesma ocasião também está vivo uma pessoa importante na cidade de Roma, que era o conselheiro do imperador Nero, chamado Sêneca, na mesma época. E Sêneca também escrevia nessa mesma época algo mais carregado de um racionalismo, de um certo secularismo. Sêneca dizia o seguinte, que para acreditar na imortalidade, teria que um homem ressuscitar. Então, para Sêneca, havia um conceito racionalista secularizado. E ao passo que nós, na verdade, só vamos entender a ressurreição quando, como está escrito aqui no versículo 45, então lhes abriu o entendimento. A gente só compreende as coisas de Deus quando o Espírito Santo abre a nossa mente para entender as verdades eternas, como é o caso da ressurreição. Agora, esse conceito secularista, racionalista e até, às vezes, ceticista, pode atingir o coração de qualquer pessoa, como foi o caso de Tomé. E agora vamos recordar que Tomé viveu no período da ressurreição de Cristo. E quando Jesus se apresenta aos apóstolos, Tomé não estava com os apóstolos. E, na verdade, não se sabe por quê. O que há são especulações, hipóteses. Alguns dizem que Tomé teria se afastado dos outros 10, né? Talvez levado pela melancolia, e quando Jesus se apresentou, ele estava um tanto distante. Mas na segunda vez que Jesus se apresenta, se manifesta aos discípulos, ele está presente, como é o caso. E aí o que aconteceu? Então diz o versículo 45, então lhes abriu o entendimento. Quando os 10 apóstolos disseram a Tomé, vimos o Senhor, ele não acreditou. Foi tomado por uma certa incredulidade, foi humanamente reticente à comunicação dos apóstolos, né? E inclusive por essa atitude ele acabou sendo estigmatizado. Quando a gente conversa com alguém e que duvida muito das coisas, a gente costuma dizer o quê? Rapaz, está parecendo Tomé, né? Pois é, e como que Tomé, então, nesse momento, o que acontece no seu coração? Então diz o texto, então lhes abriu o entendimento. Só Jesus para abrir o nosso entendimento. Quando Jesus, Senhor, através do seu Espírito, abre o nosso entendimento, então nós conseguimos receber as verdades eternas. Agora, Jesus também se deparou com um certo círculo de liberalismo, com pessoas que tinham um pensamento não só racionalistas, mas modernistas, secularizados, como foi o caso do círculo judaizante dos saduceus. Quem eram os saduceus? Era um partido tanto religioso como político. Do ponto de vista político, os saduceus apoiavam a dominação romana. Mas do ponto de vista religioso, os saduceus eram liberais, eram modernistas, porque eles não acreditavam na existência de anjos e muito menos na doutrina da ressurreição.
E como Jesus lidou com essa situação? E isso você tem lá no capítulo 22 de Mateus, por exemplo, quando Jesus diz aos saduceus: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Quantas vezes nós erramos? Porque não conhecemos as Escrituras, não conhecemos o poder de Deus, mas só podemos conhecer as Escrituras e o poder de Deus pela iluminação do Espírito Santo. Como diz o texto aqui, então lhes abriram o entendimento. Então lhes abriu o entendimento. E é assim que nós também recebemos e entendemos as verdades eternas. Quando o Senhor Jesus vem e abre a nossa mente e o nosso coração. Mas também os discípulos tiveram que lidar com o racionalismo judaizantes daquela época, com o modernismo. Quando, por exemplo, os religiosos judeus pagam os soldados para dizer ao povo que, na verdade, Jesus não havia ressuscitado, mas que o seu corpo foi roubado. O que nós podemos chamar da teoria do mito. Isso não passa de um mito. Pois bem, como que os discípulos haveriam de roubar o corpo de Jesus se havia uma enorme pedra selado com soldados? Seria impensável, impossível, né? A teoria do mito, ela foi passada a Justino Mártir, que é um cristão que viveu na primeira metade do século II, dizia que os líderes religiosos enviaram emissários para toda parte para desacreditar a ressurreição de Cristo. E eu digo aos irmãos, digo o seguinte: não se pode entender a ressurreição de Cristo mesmo se não for por obra do Espírito Santo. Se Jesus não abrir o nosso entendimento, como diz o texto, então lhes abriu o entendimento. E é assim que nós recebemos as verdades eternas. Mas também pode acontecer desse pensamento liberal, modernista, esse pensamento secularizado adentrar os portais da própria igreja. E eu vou dar um exemplo. Eu falei do círculo judaizante falando dos saduceus, mas podemos dar como exemplos círculos eclesiásticos, ou seja, as igrejas. Mas eu não vou nem me referir às igrejas dos nossos dias, e também nem no contexto americano, e nem no século XIX. Mas eu quero falar da igreja de Corinto, onde Paulo encontrou um pensamento modernista dentro da igreja. Quando ele escreve a carta aos Coríntios, no capítulo 15, ele vai dizer lá: como alguns de vós dizem que não há ressurreição. Como? Então, nós não sabemos se havia na igreja de Corinto algumas pessoas que estavam sendo influenciadas por algum mestre saduceu, ou estavam sendo influenciadas por algum mestre gnóstico, ou por algum pensamento filosófico, porque Corinto era uma cidade da Grécia, né? Pode ser. Mas aí voltamos ao ponto que nós estamos aqui enfatizando. Então lhes abriu o entendimento. Se o Espírito Santo não abrir, se o Senhor não abrir o nosso entendimento, nós realmente não compreendemos as verdades eternas. Vale lembrar também, dentro desse pensamento de que o Senhor abre o nosso entendimento, que quando Paulo esteve em Atenas, capital da Grécia, berço da civilização ocidental, fonte de cultura, né, da antiguidade, quando ele vai no Areópago, centros dos conselheiros, a alta corte, quando ele fala do Cristo que morreu e ressuscitou, os sábios de Atenas começam a zombar de Paulo. Como as pessoas muitas vezes zombam de você, de mim, quando falamos de Deus, de Cristo, do seu amor. Mas por quê? Porque não compreendem. Não compreendem o tesouro do Evangelho e realmente não podem compreender.
E diz Paulo, a carta aos Coríntios, que as coisas espirituais só se discernem de maneira espiritual, ou seja, espiritualmente. Portanto, o texto aqui, então lhes abriu o entendimento. Quando Jesus vem e abre a nossa mente, abre o nosso coração, então a gente compreende e recebe a verdade de Deus como uma belíssima doutrina da ressurreição. Eu já contei aqui, torno a contar novamente, quando eu li a respeito de uma jovem na cidade da Alemanha, no século XVIII, né? Li num livro muito antigo, e hoje com a internet fica muito fácil você estudar, ver e analisar a veracidade dos fatos, né? Mas era uma jovem, uma condessa do século XVIII, na Alemanha, totalmente avessa às verdades de Deus, desprezava Deus, desprezava os evangelhos, as escrituras, e a sua incredulidade chegava a tal monta que ela deixou no seu testamento dizendo que ela queria que seu túmulo fosse feito de pedras, né, com correntes e com uma lápide escrito que aquele túmulo foi comprado por toda a eternidade e que nunca será aberto. Então, uma coisa ofensiva, uma coisa repugnante diante das Escrituras, porque desacredita a verdade de Deus, né? E se você pesquisar, você vai entrar na internet, você vai procurar, existe lá o cemitério nessa cidade da Alemanha, tem fotos, tem tudo. O que aconteceu? Aquele mesmo túmulo, século XVIII, nasceu um arbusto que vai crescendo, transforma-se numa árvore e as suas raízes arrebentam aquele túmulo. De maneira que está trincado, a pedra está afastada e podemos ver, inclusive, pela internet, né? Aquela árvore, com o tempo, foi substituída. Hoje eles têm uma flor, uma pequena árvore, uma arvorezinha do lado. E, curiosamente, é um lugar para turistas, ou seja, um ponto turístico nessa cidade da Alemanha, né? Então, meus queridos irmãos, a pessoa que é reticente, como esse exemplo que eu dei, pessoa que tem esse coração de incredulidade, mas é o coração do ser humano, de qualquer ser humano. Porque se o Senhor Jesus não abrir nossa mente, o nosso coração, como diz aqui as palavras, estando Tomé presente, os apóstolos, agora os 11, Jesus, então, diz o texto, então lhes abriu o entendimento. E nós compreendemos as verdades de Deus porque o Senhor, na sua misericórdia, abriu o seu entendimento, abriu o meu entendimento, senão jamais chegaríamos à luz do Evangelho. Agora, quando nós olhamos para a Escritura, está aqui, Jesus se apresenta a Maria Madalena, as outras mulheres, mas se o testemunho de uma mulher não tem valor no primeiro século, mas ele se apresentou a Pedro, aos 10 apóstolos, depois aos 11 apóstolos, estando Tomé presente, aos 7 discípulos no mar de Tiberíades, aos 2 no caminho de Damasco, apresentou-se às pessoas, às vezes pela manhã, às vezes à tarde, às vezes à noite, na estrada, no alto da montanha. Então, a própria Escritura tem aqui provas disso, mas mesmo assim, a pessoa só vai compreender quando acontecer o que aconteceu aqui. Então, lhes abriu o entendimento. Quando o Espírito Santo vem e abre o nosso entendimento, então nós compreendemos as verdades eternas. E Lucas, que 25 anos depois aproximadamente está escrevendo esse evangelho, e que está fresco, cristalizado o encontro com Cristo, quando ele vai escrever sobre a história da igreja, que é Atos, logo no primeiro capítulo, no versículo 3, ele diz o seguinte, que Jesus se apresentou, né, vivo, com provas incontestáveis, E eu quero dar um exemplo de uma prova incontestável.
O apóstolo Paulo diz, lá no capítulo 15 da carta aos Coríntios, que Jesus se apresentou no Monte da Galileia a mais de 500 pessoas. Mais de 500 pessoas. E se essas 500 pessoas fossem chamadas a um tribunal e diante do juiz tivesse cada uma que dar pelo menos 6 minutinhos, 6 minutos, no seu testemunho de como foi o encontro com Jesus, das suas peculiaridades, se cada pessoa falasse por 6 minutos, nós teríamos pelo menos 50 horas de testemunhos, quase 2 dias ininterruptos, sem parar por um segundo, só de testemunhos. Mas às vezes a pessoa não compreende isso, ela não aceita, e não pode aceitar mesmo, a menos que aconteça aquilo que está aqui no texto. Então lhes abriu o entendimento. Meus queridos irmãos, eu quero dizer para você, nesse domingo de Páscoa, nesse domingo da ressurreição, da alegria que é a compreensão do Evangelho de Deus, da experiência maravilhosa de que é receber a iluminação do Espírito, compreender que da mesma forma que aconteceu com Jesus, há de acontecer com você e comigo, com aqueles que amam ao Senhor e que se entregaram a Jesus. Um dia o nosso próprio espírito há de encontrar-se com o nosso próprio corpo e voltaremos à vida tal como estamos para viver no reino de Deus junto com Jesus. Se você não compreende isso, e é possível que você não compreenda mesmo, por quê? Porque isso só se compreende com um senso superior, com algo metafísico, que vem do alto, de cima para baixo, quando Jesus abre o nosso entendimento por intermédio do Espírito Santo. Então clame a Deus, peça essa abertura, peça esse entendimento, e quem sabe Deus, na sua misericórdia, nos atenda, como tem atendido a tantos e tantos milhares espalhados pela face da terra. Que Deus seja honrado, que Deus seja glorificado, né? E desejamos mais uma vez a todos uma feliz Páscoa e que Deus nos abençoe. Vamos cantar, meus queridos irmãos, aquele hino que diz: Cristo já ressuscitou, hino de número 272. Louvemos ao Senhor. Cristo já ressuscitou, aleluia, sobre a morte triunfou, aleluia, tudo consumado está, aleluia, salvação de graça dá, aleluia. Cristo sobre a cruz sofreu, aleluia, e por nós ali morreu, aleluia. Mas agora vivo está, aleluia, para sempre reinará, aleluia. Gratos hinos hoje erguei,
Jesus, o grande Rei. Aleluia. Ressurgiu, é vencedor. Aleluia. Toda a glória ao Redentor. Que a graça maravilhosa de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, o amor de Deus, o eterno Pai, e as consolações, a iluminação do Espírito Santo repousem sobre nós e sobre todo o povo de Deus, e seja assim pelos séculos dos séculos. Amém e amém.